é em vão que os ímpios condenam esta prática dizimista. Por que os cobradores de dízimos não citam o histórico dizimista, o qual adentrou na Igreja Católica de Mâcon, na França, pelo bispo Carlos Magno, no ano 777 d.C.? Porque eles não conseguem mostrar, exceto por algumas referências, que o dízimo não é cobrado no Novo Testamento. Já notaram que dos dízimos cobrados, poucos são os privilegiados? Os membros dizimistas, que diga-se de passagem são a maioria, não têm o mesmo direito dos que arrecadam. Afinal, Jesus lá em Mateus 12:7 diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. É preciso atentarmos para esta realidade. A impressão que nos passam hoje a respeito do dízimo é de que, se eu der o dízimo na casa de Deus, Ele não só me dará a salvação, como também multiplicará os meus bens. Sabemos que outrora o dízimo era recolhido na casa do Senhor para suprir as necessidades de todos que precisavam. Infelizmente, o que vemos hoje é uma barganha. Eu dou, mas eu quero isto ou aquilo de volta. Ora, se a Bíblia nos relata que Deus é o dono do ouro e da prata, para que Ele precisa do nosso dinheiro, se na realidade tudo é dele? Eu tenho absoluta certeza que o Deus que eu sirvo não me dará salvação por intermédio de dízimo. Poderei receber a salvação juntamente com a sua bênção, através da sua misericórdia, se assim eu merecer. Quando Deus nos pede para que façamos uma prova com Ele, não são de coisas materiais. Ele se refere ao crescimento espiritual. Quero aqui deixar uma pergunta aos patrocinadores do dízimo. Biblicamente falando, vocês podem me provar se Jesus e seus discípulos davam o dízimo? Afinal, eram todos judeus, e a Bíblia diz que o dízimo só poderia ser solicitado do povo de Israel, e somente dos que tinham condições. Essa história de se dizer que a nossa vida muda quando passamos a dizimar é pura balela. Quando administramos os nossos bens divinamente, Deus abençoa e permite a ascensão material em nossas vidas, desde que busquemos primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescidas. Mateus 6,33. Que possamos abrir os nossos olhos em relação às bênçãos espirituais, para que não venhamos a fechá-los por ambições materiais. E que Deus possa nos abençoar. Amém. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Jorge por este belo testemunho que ele apresentou, e dizer que no Novo Testamento é exatamente isso que ele falou: após a cruz. Após a cruz. 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, porque não com tristeza ou com alegria. Aliás, desculpem. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, conforme proposto no coração. Esta é a nota tônica do Novo Testamento após a cruz. Não mais a vigência do dízimo do Velho Testamento, porque no Velho Testamento o dízimo era do levita, mas a cada terceiro ano o dízimo era partilhado com órfãos, viúvas e estrangeiros. Nós temos dito isso aqui. E que eu não conheço hoje nenhuma igreja que cobra dízimo, que cobre dízimo em alimentos,
como está em Levíticos 27, nos últimos versos, em alimentos, e que a cada 3 anos divida o dízimo entre órfãos, viúvas e estrangeiros. Eu não conheço nenhuma igreja que cobra dízimo fazendo isto. Então, se não faz isto, está roubando aos membros, não está fazendo de acordo com a Bíblia, porque não está entregando o dízimo em alimentos a um levita da tribo de Levi, e se fizesse isso, estaria desmerecendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o texto é Deuteronômio 14, 28 e 29. Você pode abrir a sua Bíblia, todos os crentes que me ouvem agora, ou descrentes também, que são igualmente pessoas preciosas. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 14, versos 28 e 29. Qual a igreja